E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós temos um tema muito polêmico e impactante: o crime organizado no Brasil e as suas consequências para o sistema penitenciário. Esse tema é um tema muito controverso, que gera muita discussão entre as pessoas. Eu vou procurar nesse vídeo não fazer juízo de valor, e sim apresentar os fatos. Para começar, quero deixar uma boa reflexão para vocês. Qual a solução podemos encontrar para diminuir a violência no Brasil? Corta para a vinheta. Bom, para a gente começar essa discussão sobre o crime organizado no Brasil, a gente precisa definir os conceitos sobre o que é o crime organizado. A definição literal, a definição literal de crime é todo comportamento desviante em que uma pessoa faz que infrinja o código de leis vigente no país. Observamos, em cima dessa definição, a existência de grupos organizados que estabelecem na prática de crime um preparo tão grande que eles conseguem passar em algum momento por organizações legítimas. Esses grupos dedicados a essas atividades criminosas, eles integram a categoria do que a gente chama de crime organizado. E eles se utilizam da lavagem de dinheiro para tentar legalizar o dinheiro conquistado com o crime. Uma coisa interessante, uma curiosidade, que esse termo lavagem de dinheiro surgiu em função do mafioso vendedor de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos nos anos 20, que é o Al Capone, que comprou uma rede de lavanderias durante a chamada Lei Seca, justamente para tentar limpar as quantias que ele ganhava por meio das vendas de bebidas alcoólicas, que era uma atividade proibida na época. As 5 atividades de crime organizado que mais ganham dinheiro no mundo primeiro lugar, o narcotráfico, que acumula uma quantidade por ano de 320 bilhões de dólares, ao crime de falsificação, 250 bilhões de dólares, tráfico humano, 31 bilhões de dólares, o tráfico ilegal de petróleo, 10,8 bilhões de dólares, e o tráfico de vidas selvagens, de animais silvestres e selvagens, que dá em torno de 10 bilhões de dólares. Bom, para a gente começar essa discussão sobre o crime organizado no Brasil, é preciso entender esse fenômeno histórico e sociológico que está por trás disso. Esse fenômeno, ele surgiu, o crime organizado, ele surgiu no Brasil e ele se organizou, falando um pleonasmo aí, mas a gente, só para reafirmar, ele se organizou a partir da década de 60 e 70 e tem vários fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Primeiro, a intensa urbanização que vai acontecer nos anos 60 e 70. Para quem não sabe, o Brasil ele passou pelo processo de industrialização em larga escala e de urbanização desde o Getúlio Vargas, desde os anos 30, mas se intensifica mesmo nos anos 60 e 70, e vem uma grande massa no êxodo rural, grandes massas populacionais, principalmente aqui no Sudeste, a gente tem grandes massas populacionais que vêm trabalhar aqui, e isso fez surgir as favelas, os aglomerados, as regiões periféricas, e essas regiões periféricas, favelas, as pessoas não têm as políticas públicas, elas não chegam lá, e principalmente a inexistência de políticas de segurança pública. Especificamente, eu acho que um dos grupos mais importantes é o Comando Vermelho. O Comando Vermelho ele surgiu no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde o governo militar misturou membros de organizações guerrilheiras que eram combatentes ao regime com criminosos comuns. Isso fez com que esses criminosos políticos, podemos dizer assim, ensinassem algumas formas de organização para esse grupo de criminosos. E aí surge o Comando Vermelho, e esse Comando Vermelho surgiu no início lá para combater as péssimas condições de vida e as condições que eles estavam no cárcere, e tentar melhorar as condições de vida dos presos ali naquele local especificamente.
E eles se organizam para se proteger, evitar assassinatos e evitar estupros dentro da cadeia. Então tem toda essa relação que está muito forte entre o Comando Vermelho. Mas já na década de 70 e na década de 80 principalmente, vai aparecer o narcotráfico, vendo o tráfico de drogas ilícitas, e isso vai ser muito lucrativo para o Comando Vermelho. Com o crescimento do tráfico de drogas, o tráfico de armas passou a se desenvolver paralelamente às drogas, num círculo vicioso de violência que a gente vive até hoje. O Comando Vermelho, que é a segunda organização criminosa mais poderosa do Brasil, ele domina majoritariamente as cadeias do Rio de Janeiro, do Norte e do Nordeste. Uma coisa interessante que a gente tem que dizer é que o crime organizado no Brasil, ele cresceu dentro das instituições do Estado, sobre o olhar do Estado. E isso faz com que o crime organizado no Brasil seja completamente diferente em outros lugares do mundo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o PCC, o Primeiro Comando da Capital, que é a organização criminosa mais poderosa que existe no Brasil e que nasceu no final dos anos 90 em São Paulo, que surgiu também mais ou menos na mesma ideia do Comando Vermelho, com o objetivo de melhorar as condições de vida em que os prisioneiros alegavam sofrer. Ele tem um lema: paz, justiça e liberdade. O PCC hoje, depois de um crescimento muito grande a partir dos anos 2000, ele funciona como uma agência reguladora do crime. Ele controla todas as formas de crime existentes, tanto em São Paulo como em outros lugares do Brasil, e ele tenta evitar de todas as formas que pessoas morram, inclusive membros da própria organização que não cumpriram as regras, eles evitam ao máximo cometer esses assassinatos, e eles chegam a emprestar armamentos como uma startup, né, um novo negócio. Eles chegam a emprestar os armamentos para que os bandidos que estão fora da cadeia, para que eles possam cometer os crimes. Depois desse surgimento dos anos 90, ele teve, na primeira década dos anos 2000, ele teve duas ações de grande impacto. No ano de 2001, o governo de São Paulo negava a existência do grupo, negava que esse grupo existia, que existia um grupo de crime organizado que comandava o crime dentro das cadeias de São Paulo. Mas, em 2001, primeiro, o PCC lançou um estatuto, um conjunto de leis que vai ditar o comportamento dos presos dentro do sistema prisional, e nesse mesmo ano eles fizeram uma rebelião articulada em 29 presídios ao mesmo tempo no estado de São Paulo. Esse fato chocou muito a opinião pública na época. Em 2006, aí vem o evento mais famoso e a ação mais famosa do PCC, que em 2006 o governo paulista tentou desarticular a estrutura da organização, espalhando os principais líderes. O principal líder do PCC, o Marcola, espalhou eles para várias penitenciárias do estado de São Paulo, e eles ficariam isolados sem contato com ninguém. Isso fez com que os próprios líderes, né, alguns líderes que não foram separados, eles lançaram um ato em que eles atacaram, convocaram as pessoas, os membros do grupo que estavam do lado de fora, e convocaram essas pessoas a atacarem os policiais militares e as instalações da polícia. 73 instalações da polícia foram atacadas e mais de 120 pessoas morreram nesses ataques. Esse ato ele ficou conhecido entre os membros do PCC como o Salve Geral. Durante esses ataques, uma curiosidade, assim, uma coisa que chocou muitas pessoas, é que durante esses ataques um repórter da Rede Globo foi sequestrado, e com o resgate o PCC interrompeu a programação da Globo para exibir um vídeo manifesto contra a opressão do sistema prisional. Vou passar o vídeo aí para vocês verem uma parte. O
auxiliar técnico da TV Globo, Alexandre Calado, sequestrado hoje de manhã junto com o repórter Guilherme Portanova, acaba de ser libertado. Os sequestradores o deixaram perto da emissora e deram a ele um DVD, dizendo que a condição para libertar com vida o repórter que está em poder deles é a divulgação na íntegra das imagens. O conteúdo é o que segue. Como integrante do primeiro comando da capital, PCC, venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes. A introdução do regime disciplinar diferenciado pela Lei 10.792 de 2003 no interior da fase de execução penal inverte a lógica da execução penal e, coerente com a perspectiva de eliminação e inabilitação dos setores sociais redundantes, abre aspas, leia-se clientela do sistema penal, fecha aspas. A nova punição disciplinar inaugura novos métodos de custódia e controle da massa carcerária, conferindo a pena de prisão o nítido caráter do castigo cruel. Como solução para esse conflito, ocorreu um possível, não existe comprovação sobre isso, mas existem muitas dúvidas, ocorreu um possível acordo entre os líderes do PCC e a cúpula da Segurança Pública de São Paulo. O governo paulista nega esse acordo, mas ficou claro com a rebelião de 2006 que os governos no Brasil, de maneira geral, que tomam conta das penitenciárias, das cadeias, eles não têm nenhum controle sobre o que está acontecendo ali dentro. Hoje, o PCC e o Comando Vermelho são grupos rivais e disputam a hegemonia do controle das cadeias no Brasil, em especial no Norte e no Nordeste. Bom, agora para a gente concluir o vídeo, eu levanto algumas reflexões sobre esse tema e que são reflexões que são muito importantes para que a gente possa discutir isso. O Brasil ele tem mais de 770 mil presos e ele tem a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A metade dessa população carcerária são de jovens entre 18 e 19 anos. Uma das reflexões que a gente pode fazer sobre essa questão dessa população carcerária tão grande é que essa política de encarceramento em massa que é adotada pelo Estado brasileiro, ela não resultou na diminuição da violência. Pelo contrário, no ano de 2016, o Brasil registrou o maior número de homicídios da história, com mais de 60 mil assassinatos, em torno de uma média de 7 assassinatos por hora. Esses números do Brasil, da violência urbana no Brasil, são maiores do que países que estão em guerra. Agora, imagina esses 770 mil presos e essa massa de jovens, imagina a força que essas organizações que estão ali dentro do presídio para protegê-los, imagina a força que eles têm dentro do sistema penitenciário. E nesse tempo que a gente está vivendo, de muitas discussões muito polêmicas e tudo, fica aquela discussão daquele termo que é muito usado pelas pessoas, meritocracia. Eu faço uma pergunta: será que todos os jovens brasileiros têm a mesma chance? Para a gente concluir agora, a última reflexão que eu posso fazer para vocês é, como eu perguntei no início do vídeo, qual seria a solução para a diminuição da violência e da criminalidade no Brasil? Eu acredito piamente que sem um investimento real em educação, sem que você consiga, através de esportes, de cultura, de escola, de educação, de oportunidades de trabalho, sem que você tenha esse investimento nos jovens, você não vai conseguir uma solução para esse problema. Eu deixo, para a gente finalizar mesmo agora, eu deixo 2 dicas de filmes e seriados para vocês assistirem sobre o tema. O filme Cidade de Deus, que é de 2002, que é bem interessante, e o filme Salve Geral, que conta um pouquinho essa história aí do PCC, dos ataques de 2006. Tem uma série do Netflix, que é mais recente, que chama Sintonia, que fala um pouco sobre esse universo dos jovens que moram na periferia, sobre a influência do crime sobre esses jovens, e chama Sintonia, e essa série foi criada pelo famoso produtor de vídeos de funk, Condzilla.
se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus colegas, dê o joinha e não se esqueça de ativar o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até mais!